Pessoal, é com muito orgulho que eu faço esse vídeo pra vocês. Esse vídeo é um vídeo totalmente incomum, um vídeo inédito aqui no meu canal, né? E, bem, até pra quem é inscrito antigo do canal antigo, nunca me viu fazer esse tipo de conteúdo, nunca viu esse lado da minha pessoa, né? Vocês sempre veem o Gabe feliz, o Gabe alegre, o Gabe engraçado, o Gabe que faz piada, que faz vídeo xingando tudo, brigando com todo mundo, né? E, cara, essa é realmente a pessoa que eu gosto de ser, né? E o máximo de outros lados meus que vocês viram foi o Gabe mais tranquilo, mais intelectual, para poder fazer tier list, ou então fazer algum vídeo de comentários, comentar sobre algum assunto, né? E alguns do clube, né, viram um Gabe mais sério, um Gabe que realmente se importa, né, com as amizades. Poucos viram esse Gabe, né? E de qualquer jeito, nenhum de vocês, nem mesmo os meus amigos da vida real, não os meus amigos virtuais, mas nem mesmo os meus amigos reais já viram, né, esse Gabe aqui. Aliás, bem, meu nome no jogo é Gabe, mas vocês podem me chamar de João. Meu nome é João Vitor, né? E eu vou finalmente revelar a idade pra galera da Mancos e também da galera dos Misteriosos. Eu tenho apenas 13 anos, né? Apesar de às vezes eu aparentar ter muito menos e às vezes eu aparentar ter muito mais, eu tenho 13 anos, ou seja, eu acabei de iniciar a fase da adolescência. E, bem, esse vídeo aqui, ele é um vídeo tanto por desabafo, né? Mas não é um desabafo ruim. Ele é um desabafo e ele conta a minha trajetória durante todo esse ano de 2019 e de como esse ano foi um ano conturbado pra mim, mas ao mesmo tempo foi um ano muito bom, né? Então eu diria que esse ano foi mais ruim do que bom. E por outro lado, se ele foi muito ruim, ele foi um ano muito bom. E para vocês entenderem algumas coisas do que aconteceram esse ano, eu vou precisar falar do ano passado, 2018. Bem, 2018 foi um ano muito feliz pra mim. Eu fiz muitas novas amizades, mudei muito o meu pensamento, né? E foi um ano muito legal, eu curti muito o ano, foi um ano bem pacato, um ano bem tranquilo. Eu consegui adquirir novas amizades. As amizades que eu já tinha, eu aumentei os meus laços com elas, eu consegui ter um maior entrosamento, uma maior amizade com as amizades que eu já tinha e adquiri muitas outras amizades muito importantes, né, que viriam a participar demais nesse ano de 2019 na minha vida e que impactaram de forma muito positiva na minha vida. E bem, um mês específico que eu gostaria de destacar do 2018 é o mês de dezembro, porque foi o mês onde lançou o Brawl Stars, um jogo que definitivamente mudou demais a minha vida, tanto na forma mais simples de você pensar, que de ser uma diversão, de ser uma distração, mas também de ajudar o meu psicológico, porque esse ano de 2019 realmente foi um ano muito difícil, né? E após essa breve introdução, eu vou fazer, né, meio que tópicos discutindo sobre cada mês, o que aconteceu em cada mês e o porquê esse ano foi tão ruim pra mim, mas ao mesmo tempo foi tão bom. E no final do vídeo eu vou falar pra vocês a conclusão que eu tirei de 2019 e do que eu achei desse ano. Então espero que vocês fiquem aí até o final do vídeo, porque definitivamente é um vídeo extremamente importante pro canal. E você que gosta de mim, você que me acha uma pessoa legal, tanto no jogo, tanto na vida real, fique até o final do vídeo para você compreender tudo que se passou na minha vida, né? Se você não entendeu alguma atitude minha em determinado momento do jogo, ou da escola, ou do curso, eu não sei, assista esse vídeo até o final e comente, né, o que você achou da minha conclusão e o que você pensa, né, o que você quer pro seu 2020. Né? Então, sem muitas enrolações, vamos logo começar. Bem, e a nossa jornada começa em janeiro de 2019, na minha opinião, o segundo mês mais difícil de todo o ano. Por quê? Esse mês eu apelidei ele de aprofundamento de fossa, por causa que foi quando tudo começou a dar errado na minha vida. E, bem, nesse mês eu estava de férias.
né? E durante essas férias eu tive brigas familiares extremamente intensas. Aliás, nunca deixei de ter. Tenho brigas familiares intensivas até hoje, né? Elas nunca pararam sem cessar todos os dias. Porém, o que mudou disso tudo fui eu. Eu fiquei mais forte e vocês vão entender o porquê de eu ter ficado mais forte durante todo esse ano, né? E eu sempre tive brigas familiares muito intensas, desde o começo do casamento dos meus pais ou até antes mesmo disso, né? Sempre tudo deu errado aqui. Então, sempre teve muita briga, sempre teve muita discórdia e foi o que aconteceu esse ano. E em janeiro, isso piorou, porque eu estava de férias e todo dia tinha brigas com a minha mãe. Todo santo dia tinha brigas. E isso gerou um medo em mim, porque nos dias que o meu pai não estava em casa, que ele tinha que trabalhar, eu tinha medo do que podia acontecer no dia seguinte, que eu ia ficar sozinho com a minha irmã e com a minha mãe. Eu não sabia o que podia acontecer, qual briga que iria dar. Eu sabia que alguma briga iria ocorrer, eu só não sabia o porquê e só não sabia quando, né, em que momento do dia isso iria acontecer, mas era uma briga por dia, basicamente. E isso começou a me gerar ansiedade, que no próximo mês viria a acabar comigo e de forma assim, trágica. Vocês vão ver que quase que talvez eu não estivesse nem vivo, né? E, bem, uma coisa feliz, uma coisa boa ocorreu nesse mês, que foi a criação do meu canal no YouTube de Brawl Stars. E pra quem acompanhava o meu canal antigo de Brawl Stars, lembra das minhas primeiras 2 gameplays, que foram 2 gameplays bem toscas que eu gravei, uma de Bo e a outra de Dynamite, né, sendo a de Dynamite a primeira. E, cara, eu falava todo baixinho assim, eu falei, e aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o Ervilha. Aí botava uma música de lo-fi de fundo e só ficava jogando. E era 10, 15 minutos só de música lo-fi e eu jogando. Então era uma coisa bem tosca. Na época eu tinha 2 inscritos apenas. O meu amigo que passou as férias comigo, né, ele ia no meu canal e comentava, e lá, seu bosta, kkkk. E, bem, mais tarde vocês vão ver que esse canal vai me ajudar muito também. Foi um dos pilares emocionais que eu tive durante esse ano. Então esse foi o mês de janeiro pra mim. Foi um mês onde tudo começou, né? Onde tudo começou a dar errado pra mim. Então eu apelidei esse mês de Aprofundando as Fossas. Chegando em fevereiro desse ano, o mês mais casca grossa, né? E que talvez eu não estivesse nem vivo se eu não fosse forte o suficiente para tolerar durante esse mês. Bem, durante o mês de fevereiro eu já iniciei as aulas, né? No dia 2 eu voltei às aulas e tudo começou normal. Estava tudo bem, estava tudo feliz. Eu fui no primeiro dia de aula e eu tava bem. Até que chega no segundo dia de aula e eu tive a minha primeira crise de ansiedade e de estresse pós-traumático. E, bem, não foi uma experiência nada boa e eu garanto pra vocês, não queiram ter, não fiquem pagando de pessoa ansiosa ou de depressiva na internet, porque é triste. E, bem, só um exemplo rápido aqui, a diferença da ansiedade para depressão é quase mínima. A diferença é que a depressão é uma tristeza ilógica e a ansiedade é um medo ilógico. É um medo que você não entende o porquê de estar sendo gerado. E cada pessoa que tem ansiedade tem um medo próprio, né? Tem um medo aleatório próprio. E no caso, esse medo que veio em mim foi um medo de ser psicopata. E eu não entendi o porquê, eu só ficava com medo de ser e eu ficava me culpando todos os dias, me chamando de maluco, né? E sem motivo nenhum, porque eu nunca fui uma pessoa ruim, eu nunca fiz mal a ninguém, né? Eu nunca, sei lá, por exemplo, tem crianças que quando são pequenas ficam matando minhoca, desmembrando barata. Eu nunca fui uma criança disso, sempre fui uma criança muito pacífica e eu nunca, naquela época, iria entender da onde vinham esses picos de ansiedade. E eu digo que pra vocês que os piores dias da minha vida até hoje foi o dia 3 e o dia 4 de fevereiro, terça-feira e quarta-feira, né? A primeira terça-feira e a primeira quarta-feira do mês foram os dias mais temidos e mais desgraçados da minha vida e que
se voltassem um dia, eu realmente não sei o que eu iria fazer. E eu dou graças a Deus até hoje que eu me livrei dessa doença, porque é uma doença triste, é uma doença que te ferra, uma doença que destrói você e que você não quer fazer nada. É como se fosse uma depressão. Só que ao invés de tristeza, você sente medo. Então o mês de fevereiro foi um mês praticamente de ruínas pra mim. E devido a essa ansiedade, eu resolvi me isolar socialmente durante todo o mês de fevereiro. Ou seja, meus amigos que eu conquistei no ano passado, quase não falava com eles no mês de fevereiro. Qualquer piadinha que falavam pra mim, eu chorava, eu ficava meio brobró, não conseguia falar com as pessoas. Eu dormia a aula toda porque estar acordado pra mim era sofrimento, então eu preferia dormir durante a aula do que ficar acordado. E isso me gerou outras consequências, algumas boas, algumas ruins. Então, definitivamente o mês de fevereiro foi tenebroso pra mim, realmente me destruiu. Foi um dos piores meses da minha vida, se não for o pior, né? Então, agora chegando em março, né, o começo da minha escalada para sair da ansiedade. Bem, no mês de março eu não tive uma melhora, falando pra vocês. A ansiedade continuou o mesmo. A única coisa que mudou foi que eu botei na minha cabeça que me isolar não ia me fazer bem. Eu falei, cara, me isolar, parar de falar com as pessoas, parar de falar com a minha família, parar de brincar, parar de fazer essas coisas, isso só vai me piorar, porque eu não vou estar fazendo nada, eu vou estar com a minha mente desocupada, e tendo a minha mente desocupada, eu sofro. Então eu botei na minha cabeça que eu precisava a todo custo, né, de atenção e a todo custo estar fazendo alguma coisa importante, né, não só na minha vida, mas na vida das pessoas. E eu comecei a buscar intensamente atenção e socialidade, amigos. Comecei a intensamente buscar tudo isso, inclusive procurei para mim um psicólogo que me ajudou bastante, né, me ajudou a descobrir a causa dessa ansiedade, que eu realmente não conseguia entender o porquê de eu me julgar uma pessoa ruim, sendo que eu nunca havia feito nada de ruim da minha vida. E, cara, nessa época eu não tinha nada pra fazer. Eu era uma pessoa que não estava indo na orientadora ainda. Aliás, a orientadora é a mesma orientadora desde que eu me dou por gente, porque eu estudo nela desde pequeno, né? Só que ela só volta em abril. Então eu ainda não tinha nada pra fazer no período da tarde. Eu não jogava Brawl Stars muito. Na época eu tinha o que? 5.000 troféus? Por aí. Não jogava muito Brawl Stars. Largava o jogo bem de lado. Não tava falando com ninguém na época. Enfim, mantinha a minha mente totalmente desocupada. E isso me gerava sofrimento. Porque quando eu não tinha nada pra fazer, a ansiedade me atacava. Então, como eu falei, eu decidi que eu precisava fazer uma coisa. E foi aí que eu tive a grandíssima ideia de me envolver com a comédia. E eu acho que até hoje foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque não melhorou só a minha condição psicológica, mas também a minha condição social e a minha felicidade em geral. Eu sou feliz fazendo os outros felizes, né? Tem muita gente que gosta de ser palhaço, mas não gosta do que faz realmente, deixa as pessoas felizes e fica triste. Eu não, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que fica feliz vendo as outras felizes. Que vendo só o outro feliz, eu já fico feliz por ele. Então às vezes eu prefiro fazer bem ao próximo do que fazer bem a mim mesmo. E isso gerou o Gabe que vocês conhecem hoje, o João que vocês conhecem hoje, que é um cara totalmente engraçado, um cara que faz piada com tudo e que brinca com todo mundo, que é extremamente sociável. Então essa foi talvez uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque me ajudou demais. E isso me influenciou em duas coisas iniciais. Primeiro, a criação, na verdade não a criação, mas a edição do artigo de Brawl Stars na The Enciclopédia, que vai estar aí na descrição. Na época, eu decidi criar um artigo cômico sobre Brawl Stars, falando todos os Brawls do jogo de uma forma mais cômica, xingando eles, assim como eu faço no meu canal. Então, eu vou deixar aí na descrição, é um artigo até bem longo, mas eu creio que você vai tirar no mínimo umas 400 risadas, por causa que não demorou muito para o meu artigo pegar melhores artigos, né, a categoria de melhores artigos, e ganhar a categoria, porque ele era muito bem trabalhado, ele era muito bem editado e as piadas dele eram muito engraçadas,
né? E as pessoas vinham até mim falar, pô, cara, que artigo engraçado, não sei o que, e papapá. Então foi algo que me fez muito bem. E eu tive a ideia de começar ele não pelo fato de gostar da comédia, porque isso foi antes de eu decidir que gostaria de me envolver com comédia. Mas isso foi pra me desestressar, sabe? Descontar a raiva em cima do artigo. Então toda a raiva que eu tinha e toda a ansiedade que eu tinha, eu descontava em cima desse artigo. Então eu falava bosta, eu xingava toda hora nesse artigo. Então foi um artigo que me ajudou muito, né? E logo após isso eu tive a brilhante ideia de criar uma categoria de comédia no meu canal de gritaria. E, cara, eu ria muito com essas coisas. Eu ria muito. E eu tinha cada ideia genial, por exemplo. Uma vez eu tava jogando de Spike no Tudo ou Nada, né? E eu via que aquele cantinho, né, do mapa era cheio de cactos. Então eu fiquei girando que nem um doente pros cactos e atirando neles de Spike. Aí eu falei, pô, cara, isso daria um bom vídeo de gritaria, né? Aí eu fui, botei um áudio estourado, né? Deu gritando aleatoriamente e filmei o Spike girando para os outros cactos e botei o nome assim: Spike girando para outros Spikes ao som de almas agonizando. E foi um dos vídeos mais visualizados do canal. E curiosamente isso começou com um vídeo de rage meu, porque eu tava de Dynamite e eu morri pra um primo de Moitinho. Então eu resolvi gravar isso e resolvi botar um áudio estourado de fundo gritando: primo desgraçado! E foi assim que começou essa categoria no meu canal. E foi isso que popularizou o meu canal, por causa que na época o pessoal salvava os gritos e ficava divulgando no Discord como áudio e no WhatsApp. Então eu ficava muito feliz porque as pessoas me conheciam por isso. Claro, eu não fiquei feliz em março em si, mas posteriormente eu fiquei muito feliz com o que as decisões de março me geraram, né? E, cara, pra finalizar o mês de março, o Brawl Stars, ele realmente começou a adentrar a minha vida, realmente começou a me ajudar, né? E nos momentos que eu realmente não tinha nada pra fazer, quando eu já tinha editado o meu artigo da enciclopédia, que eu editava todo santo dia adicionando coisas, quando eu não queria gravar vídeo, quando eu realmente não tinha nada pra fazer, eu jogava pra não ter que passar pela ansiedade. Então foi quando o Brawl Stars começou a entrar forte na minha vida e eu agradeço muito a Deus por eu ter descoberto esse jogo. Além disso, além da procura da psicóloga, eu voltei a ir para a igreja, porque já fazia mais de anos que eu nem rezava, né? E eu voltei a rezar, eu voltei a ir na igreja, coisa que eu faço até hoje, né? Então foi um hábito muito bom que eu criei nesse período de março. Então finalizamos esse mês, que foi um mês desgraçado, né? Assim como o de fevereiro, mas todas as decisões que eu tomei nele geraram o que eu sou hoje. Então, apesar de ter sido um mês muito sofrido, foi um mês muito importante na minha vida. Chegamos no mês de abril, o mês do meu aniversário, dia 29 de abril. E, bem, o meu aniversário eu vou deixar pra falar no final, né? Vou deixar como último tópico. E comecei o mês com a psicóloga começando a fazer progresso comigo. Eu comecei a entender mais do que eu estava sentindo, do que estava acontecendo comigo e o porquê daquilo estar sendo gerado, né? E eu estava realmente começando a descobrir que o que estava me gerando ansiedade eram as brigas que ocorriam e ocorrem até hoje dentro da minha casa. Isso acabava comigo na época. Só que existia um pequeno fator que eu vou explicar no final do vídeo que me fazia ter ansiedade que hoje não me faz mais, né? Então foi em abril que foi quando eu comecei realmente a melhorar, que eu não só botei as decisões no papel, mas botei elas em prática, né? E foi aí que eu comecei a me dedicar à comédia e ao que eu chamo de fase de piadas. E foi nessa fase de piadas que eu conquistei muitos amigos e muito status social dentro da minha sala, dentro da minha orientadora, dentro do meu jogo e no YouTube também. Foi nessa fase que eu comecei a evoluir como pessoa, porque até então eu era um Zé Ninguém. Eu era um cara que chegava na sala de aula, falava com um círculo fechado de amigos, mas se eu faltasse ninguém ia sentir minha falta. E eu comecei a sentir isso, eu falei, poxa, estou sendo inútil, preciso ser útil para alguém. Então foi essa fase de piadas que me ajudou bastante.
E foi o que fez eu conquistar o meu status social e o meu status amoroso também, né, no meu curso de informática, que, aliás, eu tive a ideia de fazer o artigo na enciclopédia durante uma dessas aulas de informática. E, bem, esse curso também era uma coisa muito feliz. No começo eu odiava ir pra ele, eu falava, pô, não gosto de ir pra essa droga. Mas, cara, com o decorrer do tempo, eu fui amando ir pra esse curso. E os amigos que eu tinha lá, quando eu chegava, falavam, João! E eu falava, e aí, galera, beleza? Aí o pessoal vinha, me abraçava. Eu tinha muitos amigos nesse curso. Bem, a maioria deles eu não falo mais hoje, né? Mas é porque realmente alguns moravam até em outras cidades e vinham pra esse curso só pra poder fazer o curso, né? Então, realmente não tinha como eu ter contato e eu não tinha celular na época. Meu celular eu só fui ganhar em outubro desse ano, né? E eu vou explicar do ganho do celular mais pra frente. Mas esse curso foi um curso muito feliz que esteve na minha vida e que me acompanhou bastante também. E como eu falei, devido à fase de piadas, o que aconteceu? Muitos amigos. Com muitos amigos, muita conversa e pouca atenção na sala de aula, o que me gerou notas terrivelmente ruins, principalmente em matemática, né, que já era o meu terror. E com isso, a minha nota foi, assim, lá embaixo, né. E eu repeti o primeiro bimestre. Eu não consegui passar em matemática no primeiro bimestre, né. E, cara, boa parte da minha conversa vinha da necessidade da minha atenção, que eu já expliquei mais cedo pra vocês. E como eu falei, isso me gerou notas ruins. Bem, algumas outras anotações que estão aqui no meu caderninho, porque eu fiz as anotações pra fazer esse vídeo pra não me esquecer de nada, né? E, bem, aquelas coisas que eu já repeti pra vocês, o Brawl Stars entrando na minha vida, ajudando com ansiedade e etc. E, bem, agora falando do meu aniversário. O meu aniversário eu tive um sentimento e um pensamento muito importantes no meu aniversário que eu lembro até hoje. Foi dia 29 de abril, o meu aniversário, de noite. Alguns parentes meus se reuniram, né, pra fazer um bolinho pra mim e uns salgadinhos. E veio alguns parentes aqui em casa, né, curtir comigo, papapá. E, cara, nesse dia eu não tava bem. Eu passei o meu aniversário mal. Eu falei, pô, não tô legal hoje. E eu tinha uma meta em março de chegar no meu aniversário bem, de falar, pô, meu aniversário, que massa. Só que chegou no meu aniversário e eu não sentia que aquilo era o meu aniversário, sabe? Era como se fosse mais um dia, como se fosse uma festa. As pessoas vieram, entendeu? Então eu não senti nada, foi como se nada tivesse acontecido. Claro, eu recebi amor, o que foi muito bom, né? E eu curti com meus parentes, apesar de pouco, né? Porque não demorou muito, eu fui pro meu quarto pra fazer o artigo da enciclopédia. Mas eu sinceramente não senti aquilo como meu aniversário. E eu só fui sentir que o meu aniversário realmente chegou nesse final de ano. Porque pra mim foi como se eu não tivesse tido aniversário esse ano, né? Por causa que no dia eu não me senti feliz. Então foi assim que se encerrou o meu mês de abril. Agora vamos rumo a maio. E o mês de maio foi um dos melhores meses desse ano. Não digo melhor porque tiveram meses como o mês de setembro, que vocês vão ver que só teve coisa boa, graças a Deus. Mas, cara, o mês de maio foi quando finalmente entrou dentro da minha cabeça que o que me gerava ansiedade era as brigas que ocorriam dentro da minha casa e eu finalmente entendi isso. Outra coisa que surgiu na minha cabeça que eu não tinha até então era a necessidade de relações afetivas, né? E eu tô falando de namoro e pegação. Então eu finalmente comecei a me preocupar com a beleza do meu corpo. Porque até então eu ia de cabelo penteado, dente amarelo pra escola, tênis furado e etc. Eu não me preocupava com a minha aparência, enquanto todos ao meu redor já se preocupavam com isso. Já falavam, pô, tem que estar bonito, sempre tem que estar bonito. Então eu comecei a me preocupar comigo mesmo, a cuidar do meu corpo. Coisa que eu não fazia. Então foi uma coisa muito importante, né, que aliás a fase de piadas despertou em mim, porque eu tinha muitos amigos, mas eu não tinha namorada e eu nunca tinha pego alguém até então, né? Então eu falei, pô, cara, eu tenho que fazer o possível e o impossível pra eu poder melhorar isso aí. Eu tenho que finalizar esse ano pelo menos pegando uma menina, né? E aí eu comecei a me esforçar pra isso.
E eu vinha todo dia arrumado pra escola, todo dia com perfume, cabelo arrumado, dente branco, tênis bonito, casaco maneiro, casaco bonito, né? Inclusive os meus casacos, eu tenho eles como símbolo de evolução, porque eu comecei o meu ano com o meu casaco do ano passado, antigo, furado e velho, né? Que eu caracterizo ele como a época do sofrimento. O meu novo casaco que eu ganhei nesse ano, que foi a época da subida. E o casaco da Adidas do meu pai, que eu herdei dele, que simboliza a minha felicidade. E eu tenho eles como símbolo pra mim. E hoje eu só uso o casaco da Adidas pra lembrar sempre os bons momentos que eu tô passando, né? Então, esse momento das piadas, né, o momento de ser engraçado me gerou esse sentimento de querer sempre estar bonito pra agradar as pessoas também. Outra coisa também é que o meu círculo de amizades nessa época foi o maior que eu tive até hoje, até porque eu não selecionava amizades, eu só tinha amizades. Claro que eu tinha aquelas amizades antigas e amizades confiáveis, mas eu era amigo de todo mundo, eu falava com todo mundo e considerava todo mundo meu amigo. Depois disso eu comecei a ser mais seletivo, mas nessa época todo mundo era meu amigo e eu não me importava com quem era de verdade ou não. E como eu falei, essa época foi de melhora, né? E eu tive uma melhora significativa no meu jogo, na minha vida social, na minha vida amorosa e etc. Porém, ocorreu uma coisa triste em maio, que foi o término do meu curso de informática, que não podia ter se encerrado de uma forma melhor, por causa que eu atingi o meu objetivo. Eu peguei uma menina, né? Pela primeira vez na minha vida eu tinha pego uma menina. Então, não foi uma pegação de selinho, foi uma pegação hard, né? Então, porque eu já tinha dado selinhos até então. E selinho é o básico, né? Eu queria mais do que o básico. E eu consegui concluir isso. E eu finalizei o curso triste, né? Porque eu voltava a pé do meu curso. É quase 2 quilômetros de a pé. E eu ia a pé sempre no final da tardinha de volta pra casa. Mas naquele dia, eu fui a pé feliz. Eu saí triste, porém feliz. Eu saí satisfeito do meu curso. Tanto pelo fato de que as amizades que eu fiz ali e o tempo que eu estive ali foi muito bom, tanto pelo fato de ter acabado, né? Então eu lembro do meu professor até hoje. Talvez eu até volte para fazer outros cursos nesse mesmo lugar, mas por enquanto isso não tá na minha mente. Provavelmente irei voltar para fazer algum, mas infelizmente por enquanto não. Talvez reencontre esse pessoal, tomara. Foi um pessoal muito bom que eu conheci. E espero de coração que, se por algum motivo algum de vocês do meu curso esteja vendo esse vídeo, eu peço muito obrigado a todos vocês. Vocês estiveram junto comigo num momento de muita tensão na minha vida. E eu agradeço muito a vocês por tudo que vocês fizeram a mim. Mas a minha jornada ainda não acabou. A gente estava apenas no mês de maio. Agora a gente vai começar a fechar o semestre e vamos entrar em junho, né? E bem, chegamos em junho. Junho eu apelidei de um mês de dedicação, porque nesse mês eu comecei a me dedicar em tudo da minha vida. Tanto ao meu artigo da enciclopédia, que eu intensifiquei o que eu já fazia, o meu jogo, aos meus amigos e a tudo que eu podia fazer, né? E eu queria sempre ser o mais engraçado. E eu lembro que nessa época, professores de inglês uma vez falou: gente, quem vocês acham o aluno mais engraçado da turma? E falaram: João. Claro que eu não ganhei, porque eu tenho o Najib da minha sala também, que é muito engraçado. Então, por uma pessoa eu não ganhei o aluno mais engraçado da sala. Mas eu já fiquei satisfeito, porque praticamente metade da sala, né, por uma pessoa, me acha super engraçado. E não que as outras pessoas não achassem, porque na época o meu círculo de amigos era gigante, né? Mas achavam o Najib mais engraçado. E ele é engraçado mesmo. Inclusive, se ele por algum motivo estiver vendo esse vídeo, cara, você é engraçado demais. E eu já ri muito vendo as suas palhaçadas. Então, você é realmente muito engraçado. E, cara, uma coisa que esse esforço pra ser engraçado me gerou, que foi o sentimento de insuficiência, o sentimento de solidão e de inutilidade, que são 3 sentimentos que eu mantenho ainda comigo até hoje. Não são sentimentos que me deixam mal, mas eles me fazem crescer. E eu vou explicar mais pra frente pra vocês, porque nesse mês de junho
né, foi quando esses sentimentos começaram a realmente dar um toquezinho ali na minha cabeça e falar, pô, preciso ser melhor do que eu sou hoje. Apesar de eu já ser muito, né, porque na época eu realmente era muito, né, mas eu queria mais, eu queria ser o melhor de todos. Eu não tava contentado com ser o segundo lugar do jogo, eu não tava contentado com ser o segundo mais engraçado, eu queria ser o mais, o melhor. Então, esse sentimento de dedicação, de esforço, me gerou esse sentimento de insuficiência, né? Esse sentimento de inutilidade. Porém, nesse mês de junho não ocorreu muita coisa. E uma coisa que ocorreu também nesse mês foi que as minhas notas vieram boas e eu consegui recuperar o que eu perdi no primeiro bimestre. Então, tudo estava andando bem. E vocês vão ver que o caminho vai andar bem daqui pra frente. Chegamos em julho, o primeiro semestre se fechou e começamos o segundo semestre do ano. E bem, em julho tive talvez o meu maior marco nesse ano, que foi a superação da ansiedade. A ansiedade finalmente tinha deixado a minha cabeça, finalmente aqueles sentimentos desgraçados que acabavam comigo foram embora, que corroíam a minha mente, foram embora e eu consegui começar a voltar a ser feliz, porque até então eu não era feliz plenamente. Vou falar pra vocês, não era feliz plenamente. Eu era feliz postiçamente. A partir dali, a minha felicidade começou a voltar. Bem, nesse mês de julho também não aconteceu muita coisa. Porém, aconteceu a intensificação daqueles sentimentos que eu falei mais cedo pra vocês. Ou seja, a insuficiência e a inutilidade, principalmente. Também a insegurança, que deu uma brotada aí legal. E eu entrei de férias. E esse período de férias foi um período de reflexão intensa pra mim. Eu refletia todo dia, 24 horas, sobre tudo ao meu redor, sobre todas as coisas que eu havia passado, sobre toda a situação que ocorria dentro de casa, tudo. Eu refletia sobre tudo, porque eu passava 24 horas dentro de casa e a desocupação já não me fazia mais triste. Eu já poderia ficar, sei lá, olhando pro teto sem pensar em coisas ruins, né? Que era o que acontecia no começo do ano. E, como eu falei, a felicidade foi voltando. E esse período de férias, que foram apenas 2 semanas, aliás, eu refleti muito. Eu mudei muito a minha visão do que eu era até então. Eu realmente mudei a minha pessoa. Eu mudei de estilo de vida, né? Porque até então eu era aquele cara que ainda tinha uma influência de anime, porque já teve uma época degenerada, né, da minha vida, que eu espero que vocês nunca lembrem, que eu já assisti anime no 6º ano e no primeiro bimestre do 7º ano eu assisti anime, graças a Deus parei, porque degenerava a minha mente, aquela desgraça. E bem, eu mudei, eu comecei a virar mais um garoto que eu nunca imaginaria que eu iria me tornar. Um garoto favelinha, tá ligado? Que usa gíria favelinha, que é amigo de todo mundo, porque eu nunca imaginei sendo amigo de todo mundo, tendo um bom entrosamento com todo mundo. Enfim, eu mudei o meu estilo de vida nesse mês. E apesar de não ter ocorrido muita coisa, as poucas coisas que ocorreram foram muito importantes nele. Chegamos em agosto. Agosto foi um mês bem bosta. Eu digo pra vocês que foi o único mês do semestre que foi ruim. Ruim entre aspas, porque ao mesmo tempo que ele foi ruim, eu tirei muito aprendizado dele. E começamos o agosto com uma notícia péssima, que na hora eu fiquei triste, na hora eu fiquei brabo, que o YouTube deletou o meu primeiro canal do YouTube, que eu tinha investido tanto, que eu tinha passado tanto tempo, que tinha tantas coisas importantes pra mim naquele canal. E eu tentei de todas as formas possíveis recuperar o canal, porém eu não consegui. Se algum dia eu conseguir recuperar alguns dos vídeos, dos vídeos do canal antigo, vocês podem ter certeza que eu vou fazer o upload nesse canal para que quem não viu possa ver. E como eu quero recuperar a minha série de gritaria, como eu queria baixar aqueles vídeos e postar aqui no meu canal de volta. Vocês não têm noção de como eu tenho vontade de fazer isso. Infelizmente eu não posso. E bem, chegamos ao fim do artigo da enciclopédia. Nessa época não tinha muita coisa do que fazer, não estava tendo muitas atualizações do Brawl Stars, que foi aquela época que começou a lançar as segundas Star Powers, né? Então, devido a isso, eu dei uma desanimada tanto no jogo
tanto no artigo, porque não tinha muita coisa para você fazer dentro do jogo e nem para escrever dentro do artigo. Então eu finalmente comecei a dar uma parada. Perdão por esses piadas, que foi a minha calopsita, né? Mas voltando de onde eu parei. Eu finalmente comecei a dar uma parada de editar o artigo da enciclopédia. E é uma coisa que eu gostava muito, né? Era uma coisa que eu gostava muito. Hoje em dia eu já não me atraio mais tanto de escrever nesse artigo. Até porque outras pessoas também começaram a editar, porque viram que o artigo tava bombando, que tava bom, e resolveram ajudar a editar. Inclusive esse artigo sofreu 3 ataques hackers, né, por causa que tinha muito conteúdo ofensivo em relação ao Brawl Stars. Então 3 pessoas por aí resolveram não gostar do artigo e tentar deletar ele 3 vezes, porém falharam. E depois disso eu adicionei um bloco de página, né, para caso você não tenha IP registrado, você não possa acessar a página. Então isso salvou bastante o artigo. E, cara, a pior coisa que aconteceu no mês de agosto. A pior coisa, imagina uma coisa horrível. A morte da minha segunda calopsita. Bem, eu já tive no total 5 calopsitas. Eu tive a minha primeira, que foi a Psita. Aí eu comprei um macho pra ela, que era o Calô. E, bem, a Psita morreu e o Calô acabou morrendo no começo do ano por depressão, né? Por causa que a Psita havia morrido e ele acabou morrendo também. Depois disso, meado do ano passado eu comprei a minha calopsita, que é o meu xodó, que tá comigo até hoje, que é a Anjinho, né? Que é fêmea. E a gente achava que era macho, por isso o nome é Anjinho, né? E aí, em julho, mais ou menos, a gente comprou o Coxinha, que era uma calopsita muito legal também. A gente já brincou muito com ele, mas ele morreu. Por causa que a gente tava em inverno na época, então quando mudou o clima, ele acabou ficando doente e não resistiu, ele acabou morrendo. Foi um dia de muito estresse pra mim, foi um dia de muita tristeza e isso me deu uma recaída da ansiedade, né? Eu fiquei uns 3 dias tendo uma recaída da ansiedade, não é um ataque de ansiedade, mas os sentimentos da ansiedade voltaram. Bem brevemente, mas voltaram. Então, agosto foi um mês bem bosta, não teve nada de bom que ocorreu. Foi um mês parado e foi um mês ruim. Então, realmente, tomara que nunca mais volte um mês igual ao mês de agosto. E aí chegamos em setembro, o salto final pra sair do bueiro, né? E, cara, o mês de setembro foi definitivamente o melhor mês que eu tive no ano, né? E começamos o mês de setembro com a nossa cura total da ansiedade. E, bem, quando eu falei que eu me curei da ansiedade, eu me curei, mas eu tive essa recaída, ou seja, eu ainda não estava curado completamente. Mas em setembro a ansiedade foi embora e nunca mais voltou. E mesmo que voltasse, mesmo que eu tivesse momentos de estresse, porque eu tive depois, ela não voltou, ela não fez jus, né? Ela não compareceu. Então, graças a Deus, eu finalmente estava curado. Então, finalmente parei de ir ao psicólogo, recebi alta e tudo acabou bem em relação à minha psicologia. E, cara, eu estava cada vez mais engraçado. Ou seja, eu sempre conseguia me superar. E a cada dia que passava, mais engraçado eu ficava. Ou seja, mais insuficiência. Por quê? Porque eu sempre achava que não era o suficiente o que eu fiz naquele dia e que eu achava que eu precisava ser melhor do que eu fui. E apesar de nessa época muitos amigos meus surgirem, né, que eu tenho hoje, e amigas também, incluindo a Aisha e Raoni, que são 2 amigas que eu considero demais, que estiveram comigo durante o ano. A Aisha então tá comigo desde o começo do ano, né? Então eu considero vocês 2 demais. E se por algum motivo vocês estiverem vendo esse vídeo ou ouvindo, não sei, muito obrigado pela presença de vocês na minha vida, ou mesmo para todos os meus amigos, tá? Não considero nenhum a mais que o outro. Todos são extremamente iguais pra mim. Todos são meus amigos e eu considero demais todos vocês. Isso abrange também o pessoal da Mancos e o pessoal das Misteriosos, tá? Todos vocês são meus amigos e todos vocês me fizeram feliz. E voltando ao mês de setembro, né?
começamos o nosso push de troféus, ou seja, o rush de 13k de troféus para 19k de troféus em outubro, né? Então, nessa época de push, eu consegui subir e devido a eu subir, eu entrei no Clube dos Misteriosos e foi uma das melhores coisas que eu fiz dentro do jogo, se não foi a melhor. Eu não digo que foi a melhor por causa que futuramente eu iria conhecer a Mancos, né? Que definitivamente foi a melhor escolha que eu fiz, né? Foi passar uma temporada dentro da Mancos e decidir ficar lá pra sempre, né? E cara, no pessoal dos Misteriosos eu conheci muita gente nova. Eu conheci o Snow, conheci o Goldino, conheci o Patriot, conheci muita gente nova, muitos amigos novos e muita gente pra conversar, brincar e jogar comigo. Então fez e faz até hoje muita diferença, todos da Mancos e todos da Misteriosos. Todos vocês fizeram muita coisa na minha vida e nesse período de setembro, outubro e novembro, vocês são praticamente protagonistas da minha vida. Falo sério pra vocês. Eu comecei a dedicar mais a minha vida a vocês do que aos meus próprios amigos da vida real. Então, muito obrigado. Saibam que eu considero todos vocês, Snow, Goldino, Mito, Well, Patriot, todo mundo que eu conheci. Os dois Snows, tá? Não é só o Snow Floquinho, também o Snow com o brilhozinho, tá? Snow Black, todos vocês, cara, muito obrigado por fazerem parte da minha vida. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pra mim e que ainda fazem hoje. Eu sou muito feliz na Mancos. Podem ter certeza que se eu sair algum dia, só se for pela regra 99. Porque por enquanto, cara, eu não quero sair nunca desse clube. Eu amo demais vocês. Demais, demais, demais. Vocês me ajudaram muito. E, bem, chegamos ao mês de outubro. Saímos do buraco. Finalmente. E aí, juntei forças, juntei as minhas migalhas, arrumei minhas malas, fui pra Mancos. Melhor escolha que eu fiz na minha vida, dentro do jogo. Valeu muito a pena. Muito obrigado a todos da Mancos por fazerem parte da minha vida mais uma vez. E, devido ao pessoal da Mancos, eu resolvi mostrar quem eu era de novo. E aí eu criei o canal que eu tenho hoje, que provavelmente será por onde vocês vão estar vendo esse vídeo, né? E foi outra escolha muito boa também, porque tem gameplays que eu me divirto muito. Aquela gameplay do combate a modo de macho, cara, poxa, até hoje quando eu vejo aquela gameplay eu rio comigo mesmo, vocês não estão ligados. São poucos os vídeos que eu ria comigo mesmo. Claro que no canal antigo tinha muito mais carga psicológica, né? Tinha muito mais fé, muito mais foco envolvido. Mas nesse canal, cara, eu gravo exclusivamente pro pessoal da Mancos. Eu gravo pra vocês, eu não gravo pra mim mais. Eu gravo pra vocês porque eu quero ver vocês felizes, porque vocês me fizeram feliz. Então, foi uma escolha muito boa que eu fiz também nesse mês de outubro. E, cara, finalmente ganhei o meu celular no mês de outubro. Ganhando o meu celular, intensifiquei mais o push de troféus, cheguei em 19k e dei uma congelada no push e vou voltar nessa próxima temporada. Então, Snow Black, Goldino, todo mundo que se prepare que eu vou comer o rabinho de cada um, tá bom? Então vocês já preparem o rabinho de vocês, porque lá vai, tá? Então vocês fiquem bem ligadinhos aí, tá? Porém, os sentimentos de insegurança e os sentimentos de inutilidade e de insuficiência continuavam, né? E continuam até hoje, nunca saíram. E eu creio também que nunca vão sair, porque do jeito que eu sou, eu creio que eles não vão sair. E não são sentimentos que me fazem mal, pelo contrário, eles me instigam a ser uma pessoa melhor. E eu agradeço por eu ter eles. Apesar de serem ruins na maioria das vezes, eles me ajudam demais também. Então no mês de outubro só teve coisas boas. E aí a gente chega no grandíssimo mês de novembro, que foi esse último mês que nós tivemos. E cara, no mês de novembro foi dedicação total a Mancos. Total, jogando toda hora, falando toda hora, brincando com todo mundo. E foi nesse período que eu aumentei demais as minhas amizades com todos que eu falo hoje. E principalmente o Goldino e o Snow. Foram os dois com quem eu mais tive
amizades nesse período. Pelo menos creio eu, não sei da visão de vocês, mas na minha visão vocês foram quem eu mais adquiri amizade e em quem eu mais confio dentro do jogo atualmente são vocês dois. Vocês são os principais pra mim. E cara, vou falar pra vocês, eu adquiri essa confiança em vocês dois devido a 2 brigas que eu tive pra defender tanto vocês, tanto a imagem de clubes ou a minha imagem mesmo. No caso do Goldino, né, eu descobri isso por acaso. Eu voltei pra Misteriosos pra poder marcar um amistoso e aí eu descobri da situação do sei lá. Não vou me aprofundar na situação do sei lá, é uma situação chata, não gosto de mencionar, mas Goldino comentou comigo das covardias que o sei lá fez, eu fui atrás dele, quase processei o sei lá e consegui botar a pressão nele, consegui fazer ele parar com o que ele estava fazendo antes que ele levasse um processinho nas costinhas dele, né? Então, devido a isso, eu adquiri uma amizade com o Goldino. E uma amizade que eu mantenho bem ativa até hoje. E, no caso do Snow, foi a briga que nós tivemos com a Venus, né? Que a Venus foi lá falar bosta de mim e do Snow. E eu fiquei mais bravo porque ela falou do Snow do que comigo mesmo. Quem viu os meus áudios pistola, né? Quem viu esse vídeo todo, sabe que a motivação daquela briga toda com a Venus foi para defender o Snow. Nos áudios mesmo eu falo, pô, eu fiquei bravo por causa que ela falou do Snow, cara. O cara que é tão gente fina com ela, o cara que brinca toda hora com ela, ela vai lá e fala mal até dele. Porque se fosse comigo, eu só iria resolver com ela. Mas não, ela falou bosta de todo mundo. Então ela tem que ser punida. Então é outro vídeo que eu vou deixar aí na descrição para que vocês deem uma olhadinha nele também. Né, que é meio importante que vocês vejam ele para vocês entenderem, né? Se você é curiosinho e quer entender o porquê da briga da Venus, tá lá a explicação. Então, teve uma melhora significativa das minhas amizades com esse pessoal. E bem, meu canal do YouTube decolou. Decolou não em sentido de visualizações, não em sentido de dinheiro, mas em sentido de sentimentos, carinho e felicidade. Eu me sinto muito feliz com cada vídeo que eu produzo para esse canal. Eu me sinto muito feliz com cada palavra que eu falo com vocês, desde que ela seja boa, óbvio. Com os meus amigos da vida real, com os meus amigos do curso, da minha orientadora. Inclusive, na minha orientadora, eu adquiri outros amigos muito importantes também. Não esqueço de vocês. Vocês são importantes na minha vida também. Todos meus amigos, todos os meus familiares que me fizeram bem, tá? Detalhes que me fizeram bem, né? Todos vocês estão guardados no meu coração e eu vou lembrar muito de cada um de vocês. Muito, muito mesmo. E bem, finalizamos o ano da melhor forma possível. Sendo amado por todo mundo, sendo adorado por todo mundo, sendo uma pessoa querida por todo mundo. E cara, pra mim não podia ter outra finalização de ano melhor do que eu tive esse ano. Foi um ano muito complicado pra mim e que eu agradeço muito a todo mundo que tava junto comigo. Eu acho que se não fosse vocês, eu não tava nem vivo. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui do meu lado. Podem contar pra tudo na vida de vocês comigo. Qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem desabafar comigo, podem falar comigo. Por causa que eu quero ver a felicidade de vocês. Vocês me fizeram feliz. Eu quero ver vocês felizes também. Qualquer incômodo que eu tenha causado, qualquer um de vocês, espero que seja perdoado, né? Em relação a Venus, se você estiver vendo esse vídeo, espero que você me perdoe. Na hora eu fiquei meio alterado, mas espero que você não fique com raiva de mim pro resto da sua vida, né? Até porque eu acho que você que é a errada na história, né? E cara, finalizamos o ano. Depois de tanto caminho andado, depois de tanta coisa que aconteceu, a gente finalizou o ano da melhor forma que podia ter sido finalizado. Então, muito obrigado a todos vocês. E agora eu vou explicar pra vocês o que mudou do primeiro semestre pro primeiro semestre. Nada da minha situação com a minha família mudou, nada das brigas deixaram de acontecer. O que aconteceu foi que eu que fiquei mais forte.
Eu que fiquei mais forte. E eu não fiquei mais forte sozinho, cara. Eu fiquei mais forte devido a vocês. Vocês são a razão da minha existência nesse momento. Vocês que são meus amigos, meus familiares, as minhas calopsitas, todos, entendeu? Vocês são a razão da minha existência nesse momento. Então, muito obrigado por fazer esse ano feliz pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram 50 minutos de áudio. Eu sei que é cansativo, mas muito obrigado por ter assistido até aqui. E por enquanto, é só isso. Tenha um bom dia.